Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A graça e a paz a todos os irmãos. Estamos mais uma manhã, na manhã de hoje, do domingo, para trazer mais uma mensagem da parte de Deus para a glória do seu santo nome. Amém, igreja? Nós hoje vamos ver um assunto muito importante para a nossa vida. A importância de conhecer mais a Deus, o seu propósito, as suas promessas e os seus mandamentos. Então Deus tem muito para o que falar conosco nesta manhã de hoje. Deus tem algo especial para mim e para você, para a glória do seu santo e eterno nome. Amém? Mas antes de começarmos, vocês podem se inscrever no meu canal Hilton Brito. E você pode ir lá dar um like se você gostar da mensagem, gostar da transmissão. Você dá um like, para que nós possamos acompanhar. Lá você pode colocar também algumas mensagens e nós vamos acompanhando e vamos respondendo para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Sou o Bispo Hilton, estamos aqui hoje pela manhã trazendo essa mensagem abençoada do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos aqui ler um pequeno texto bíblico, que está em Gênesis, no capítulo número 15, versículo número 1, e logo depois, vocês podem acompanhar todos esses, o assunto que nós vamos dar hoje, que seria de Gênesis capítulo 15 até Gênesis, no final do capítulo número 21, já início do capítulo 22 de Gênesis. Então não dá para ler tudo, porque é muita coisa, mas vamos ler um trecho inicial e temos outros textos bíblicos que nós podemos aqui também acompanhar nos estudos de hoje. Amém? Então vamos lá ler aqui na palavra do Senhor o que ele fala. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão. Será bendito, será sobremodo grande. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos e herdeiros da minha casa? E o Damasceno, Eliezer, disse mais a Abraão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro? A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti para o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Olha para o céu e conta as estrelas, se é que as pode. E lhes disse: Serás assim a tua descendência. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Aleluia, graças a Deus. Amém? Então nós vamos ver hoje, na manhã de hoje, essa importância de conhecermos mais a Deus, de conhecermos a sua grandeza, a sua bondade, e os seus propósitos em nossas vidas, como também as suas promessas e os seus mandamentos. Então nós temos muito que aprender hoje com o nosso Deus para a glória do seu santo e eterno nome. É por isso que nós estamos aqui hoje, para ouvirmos mais da vontade e da graça de Deus na nossa vida. Você que está ouvindo essa transmissão hoje, compartilhe toda essa mensagem para que outras pessoas também sejam alcançadas para a glória do Senhor. E assim Deus vai te usando também para que outras pessoas possam ouvir, principalmente nesse momento tão difícil da nossa vida, nesse momento de pandemia, no momento em que as famílias estão precisando ouvir um pouco mais a voz de Deus, pessoas que estão precisando ouvir o consolo do Senhor, pessoas que estão precisando ouvir promessas que Deus fez e Deus não esqueceu. Nós esquecemos, mas Deus não esquece de suas promessas. Aquilo que Deus te prometeu,
Ele irá cumprir para a glória do seu santo e eterno nome. E é por isso que Deus, esta manhã, Ele está aqui falando contigo para a glória de Deus. Amém? Então, nós vimos que Abraão, ele não tinha ideia do percurso que precisava fazer. Como nós também não temos ideia das promessas, quando Deus nos faz, para nós é impossível, mas Deus está à frente. Veja que Abraão ele não tinha essa ideia do que ia percorrer, nem para onde deveria ir. Qual o caminho quando Deus traça, como nós vamos chegar nesse caminho, nós não sabemos, mas Deus já preparou todas as coisas. Não é? Então, por isso, precisa estar atento à voz de Deus para fazer exatamente o que ele mandava. Então, ele tinha que ouvir a voz de Deus, ficar completamente atento ao que Deus fala, para saber o que ele deveria fazer. Porque Deus, quando manda, ele já se responsabiliza por tudo. E se quisesse chegar a essa terra prometida, ele teria que escutar bem a voz de Deus. Amém, igreja? Veja que Deus ele fala conosco sempre. E ele precisava confiar inteiramente em Deus. Ele precisava confiar em Deus. Como nós precisamos confiar em Deus. E obedecendo a Ele com plena fé na maneira como o Senhor enxergava o caminho e o guiava. Então essa é nós crermos na vontade de Deus, nas orientações dele. É saber que o caminho que o Senhor ele traçou, e é esse caminho que ele enxerga e nos guia. Esse é o nosso Deus. E nós temos que entender mais o propósito de Deus na nossa vida. O que Deus quer para mim, o que Deus quer para você. E é esse caminho que Deus irá traçar na nossa vida. Amém? Então, o nosso estudo de hoje, ele está em plena concordância lá com Romanos capítulo 4, versículo de 1 a 4, e Gálatas capítulo 3, versículo de 6 a 18, que são esses dois textos que eu gostaria de compartilhar com a amada igreja na manhã de hoje, deste domingo, para a glória do Senhor. Veja, vamos abrir aqui a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 4, no versículo de 1 a 4, que diz assim: Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém, não diante de Deus. Pois que diz as Escrituras: Abraão creu em Deus e disse-lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalhava o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Aleluia, glórias a Deus. Vamos a um outro texto que está em Gálatas, no capítulo de número 3 e no versículo de número 6, e vamos ler até o versículo número 18 para a glória de Deus. E diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Vamos ler aqui a palavra de Deus e vamos ver o que Deus tem para nos falar. Aleluia. E disse assim: É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho de Abraão: Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Aleluia. Glórias a Deus. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não concede de fé, mas
aquele que observa os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebesse pela fé o Espírito prometido. Aleluia, glórias a Deus. Versículo 15 diz: irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e os seus descendentes. Não diz e aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. E dito isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não o pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa de Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Aleluia, glórias a Deus. Então, o nosso estudo está muito baseado também nesses dois assuntos de hoje, de Romanos capítulo 4, versículo de 1 a 4, e Gálatas no capítulo de número 3, versículo de 6 a 18. Veja que Paulo ele considera com convicção que Abraão ele foi o pai de todos aqueles que confiam em Deus, né? E por acreditar na palavra de Deus que havia sido revelada a ele, Abraão ele pôde corajosamente deixar o que? A terra, a sua terra e a sua família ir para um lugar que desconhecia. Então, é muito difícil você deixar a sua casa, deixar a sua terra, deixar toda a sua família, né? Toda a sua parentela, e para ter uma nova família, né? E não saber para qual destino que Deus está te encaminhando. E ele também, corajosamente, ele acreditar que a sua esposa, apenas por ter uma idade tão avançada, né? Ela, assim como ele, ainda geraria um filho, como está lá em Gênesis, no capítulo 15 e no versículo 6. E também entregar em obediência a Deus seu filho como sacrifício, como está lá, nós vamos ver mais na frente, lá em Gênesis capítulo 22, no versículo de 1 a 19. Veja que nos capítulos de Gênesis capítulo 12, versículo 1 até o capítulo 25, versículo número 11, ele vai apresentar muitas outras evidências que testemunham a razão de Abraão se tornar o pai da fé. Assim como acrescentou como Abraão o propósito de Deus, que tenhamos a mesma fé, pois sem ela é impossível agradar ao Senhor, conforme Hebreus no capítulo 11 e no versículo número 6. Então, crer verdadeiramente em sua palavra e nas suas promessas, e deixar ele nos transformar a fim de glorificá-lo como uma vida digna de seu nome. Aleluia, graças a Deus, amém. Então nós temos que começar a ouvir mais a voz de Deus, ouvir mais as suas promessas, ouvir mais aquilo que o Senhor ele tem nos prometido e tem nos falado ao nosso coração, aos nossos ouvidos,
as nossas razões, o que Deus tem dito para cada um de nós, o que é que Deus tem comunicado a mim, a você. Nós temos que crer que Deus está presente na nossa vida. Aleluia. Então, através desse estudo, nós vamos ter o conhecimento de que por diversas vezes Deus procurou Abraão para fazer revelações. Quantas vezes nós vamos nas nossas igrejas e temos revelações de Deus? Nós temos na nossa casa, através dos sonhos, revelações de Deus, e Deus vem nos ensinando. Então percebemos que houve fatos que Abraão só entendeu no decorrer dos anos. Veja, o nosso problema, o problema hoje do crente é que ele quer ser um crente micro-ondas, que as coisas aconteçam de uma forma tão rápida. Mas você vai ver que na vida de Abraão houve um tempo de maturação, houve um tempo na sua vida para que ele pudesse entender, compreender, amadurecer o que Deus queria para ele. Isso acontece também conosco, com a nossa vida. E temos que esperar de Deus essa maturação e esse crescimento. E esse Deus que vai nos ensinar, esse Deus que vai nos mostrar como devemos atuar, como devemos fazer, porque é Deus na nossa vida. É o Senhor que nos ensina, é o Senhor que nos traz as revelações, é o Senhor que nos mostra, é o Senhor que nos conduz, é Ele que nos guia. Amém? Então nós vamos entender como Abraão, através do tempo, ele foi tendo essa maturação, esse amadurecimento diante de Deus, mesmo com a sua idade tão avançada. Amém? Então, ele precisava amadurecer para ter mais detalhes e novas informações a respeito daquilo que Deus tinha para ele. Aleluia. Então, é isso que nós temos que entender de Deus. É isso que nós temos que entender na nossa vida. Às vezes nós estamos na nossa igreja e ficamos tão incomodados porque Deus não agiu. Mas será que estava no tempo certo, na hora certa, de Deus poder agir na minha, na tua vida? O tempo não nos pertence. O tempo é do nosso Deus. Ele é que vai determinar aquilo na minha e na tua vida. Assim como ele determinou na vida de Abraão. Assim como ele determinou na vida de Sarai. Assim como ele vai determinar na vida de tantas e tantas pessoas ilustres que nós vemos na Bíblia Sagrada. Ele é que determina tudo aquilo na nossa vida. Amém? Então nós temos que aprender com ele. Só com ele. E aguardar nele, nas suas promessas, porque o que ele prometeu, ele irá cumprir para a glória do seu santo nome. Amém? Então vejamos aqui alguns conhecimentos dos propósitos e das promessas de Deus. Alguns conhecimentos desses propósitos e dessas promessas. Nós podemos começar pelas revelações de Deus, as revelações divinas, o que Deus faz. Veja que lá em Hebreus, no capítulo 1 e versículo 1, está escrito que há muito tempo Deus falou, muitas vezes, e de várias maneiras aos nossos antepassados. Não é? Como ele falou, e nós lemos, nós estudamos, nós vemos as Escrituras Sagradas, nós observamos que Deus fala constantemente com todos aqueles que ele tem promessa. Todos aqueles que ele escolheu para uma determinada obra. E Abraão foi um dos homens que teve essa experiência com Deus. Qual é a nossa experiência com Deus? O que é que Deus tem falado ao teu coração para que você possa fazer para a glória dele? Qual é a tua experiência hoje com Deus no campo de missões, na tua igreja, na tua família, no teu trabalho? O que é que você tem feito para Deus nesses determinados locais? Veja que Deus, ele nos revela. Deus, ele fala. Deus, ele nos mostra. Então, Deus, fez várias revelações nos antepassados. Mas Abraão, ele também foi um homem que teve essa experiência com ele.
E qual a nossa experiência com Deus? Então a nossa revelação, nessas revelações, Deus mostrou os seus objetivos. Qual o objetivo de Deus? Ele mostra através destas revelações na nossa vida. Então, segundo os registros de Gênesis, o patriarca Abraão, ele recebeu a primeira revelação na terra de Ur dos Caldeus, aos 75 anos de idade. E é possível que essa tenha sido a primeira vez que Abraão ouviu a voz de Deus, conforme Gênesis capítulo 11, versículo 31 e 12, versículo 1. Então inicia-se ali um longo período no qual Deus gradativamente revela os seus propósitos a Abraão. Então veja que há um princípio de tudo. Nós ouvimos as revelações, ouvimos as profecias e vamos aguardar acontecer, porque nós só vamos entender isso quando acontecer. Além disso, ele também tomou conhecimento dessas promessas extraordinárias, não é? Promessas que para mim e para você se tornam impossíveis, como para Abraão também tornar impossível ser o pai de uma grande nação, de promessas de que o seu povo seria como as estrelas do céu, se ele pudesse contar. Aleluia. E em meio a esse encontro, por várias vezes, o patriarca ele ergue altares como sinal de sua obediência e submissão a Deus. Aleluia. Então não podemos ignorar que isso se deu quando existia poucas informações sobre a existência do Deus verdadeiro. E a história mostra que os povos já prestavam culto a algumas divindades, mas em seus dias, provavelmente. E Abraão tivesse um vago conhecimento da existência do Senhor. Aleluia. Deus separou a Abraão a fim de prepará-lo para uma particular missão, dando-lhe progressivamente conhecimentos ao seu respeito e sobre os seus objetivos. Veja, Deus, quando ele tem algo na vida de alguém, ele prepara, ele separa a pessoa. Ele mostra, quando ele tem pressa na vida de alguém, ele separa essa pessoa para que ele possa ser bênção para alguém, para alguma pessoa, para um povo. Aleluia. Então, vemos, por exemplo, na visita feita à residência de Abraão, perto dos carvalhos de Mamré, que Deus se pergunta: ocultarei a Abraão o que eu estou para fazer? Conforme está lá em Gênesis capítulo 18, versículo 17. E pode ser que Deus estivesse conversando com as outras pessoas da Trindade ou consigo mesmo. Nessa ocasião, Abraão já exercitava o seu ministério de intercessão, conforme está lá em Gênesis capítulo 18, versículo 16 a 33. E aprendemos com ele as qualificações de alguém que tem intimidade com Deus e ao mesmo tempo temor a Ele. Aleluia. Então, como resultado, a família de Ló recebeu o livramento. Glórias a Deus. Conforme Gênesis 19, 29. Aleluia. Quando nós obedecemos a voz de Deus, a sua orientação, Ele nos dá livramentos também, irmãos. A gente não entende quantos livramentos já tivemos na nossa vida porque nós somos obedientes ao Senhor. Mas Deus também estabeleceu que uma aliança. Deus deu duas grandes promessas ao patriarca. E ele, por suas vezes, deveria guardar essa aliança por meio de um sinal. E ele
e todos os seus descendentes deveriam ser circuncidados, conforme Gênesis, capítulo 17, no versículo 9 a 14. E foi registrados as promessas feitas por Deus e Abraão. Podemos aqui falar sobre dois registros, né, de promessas que Deus fez a Abraão. O primeiro registro, ele seria o pai de uma grande nação, conforme Gênesis capítulo 12, versículo 12 a 3. E a primeira promessa que Deus fez a Abraão foi que ele seria pai. Aleluia. Que a sua família seria uma grande nação. Glória a Deus. Que por intermédio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Oh, aleluia. E sabemos que de sua linhagem nasceu a Jesus, conforme Mateus, capítulo 1, versículo de número 2 a 16 e Lucas 3, 23 a 34. E Deus separou Abraão para cumprir os seus propósitos. E ele trouxe a salvação à raça humana através de Cristo. Glórias a Deus. Aleluia. E diante dessas promessas, Deus mudou o nome de Abrão, que significa pai exaltado, para Abraão, que significa pai de muitas nações, conforme Gênesis capítulo 17, versículo de número 5. E essa mudança era mais do que ter um novo nome. Deus estava mudando a própria identidade, o modo de crer e de viver de Abraão. Aleluia, glórias a Deus. Então não podemos deixar de destacar a importância de Sara teve na história de Abraão. O apóstolo Pedro propõe que as esposas sigam o exemplo da vida dessa mulher, conforme 1 Pedro capítulo 3, versículo número 6. E como todos nós, ela tinha falhas, mas se tornou um referencial para nós. Deus também mudou o seu nome, conforme está em Gênesis 17:15. Em vez de Sarai, que significa minha princesa, passou a se chamar Sara, que significa princesa. E segundo as anotações da Bíblia Shed, essa mudança serviu para que se fizesse mais explícita a promessa de que o descendente seria através de Sara e não de outra mulher. Aleluia, glórias a Deus. Então ele receberia uma nação por herança, conforme também Gênesis 13, 14 e 15. Essa é a segunda promessa registrada que nós vamos falar. E nessa segunda promessa foi feita provavelmente alguns anos depois da primeira. E após Abraão ter se separado de seu sobrinho Ló, Deus lhe mostrou toda a extensão da terra que daria a ele e aos seus descendentes. Mas essa herança não seria entregue a ele, e sim a sua quarta geração, em Gênesis, conforme Gênesis 15:16. E o que só ocorreu após a libertação do cativeiro no Egito e dos anos de peregrinação do deserto. Aleluia, glórias a Deus. Mas podemos ver também as promessas, os processos de educação para a maturidade dele. Então devemos considerar ao longo de todo o processo de formação espiritual da vida de Abraão, de sua chamada em Ur dos Caldeus até o nascimento de Isaac. Passaram-se assim 25 anos, irmãos. Foram 25 anos de uma promessa. Às vezes Deus nos promete algo e nós queremos que as coisas sejam cumpridas no dia seguinte. Mas Abraão, ele teve 25 anos de uma promessa.
sabendo que Deus iria cumprir. Aleluia. E foi chamado aos 75 anos. E somente aos 100 recebeu o seu filho prometido. Aleluia, glórias a Deus. Deus tem promessa para cada um de nós. Mas eu creio e acredito que nesse período de 25 anos, com a idade tão avançada, há um tempo tão castigado, Deus ali iria testar a vida de Abraão. Então, quando Deus nos faz uma promessa, irmãos, eu creio que Ele vai testar a nossa vida. Se nós vamos cumprir os propósitos que Ele fez para mim e para você. Né? Eu tenho que me colocar também nisso. As promessas que o Senhor fez para a minha vida, eu tenho cumprido aquilo que Ele já determinou? Porque para eu receber o galardão do Deus, eu tenho que cumprir algumas coisas determinadas por Ele. Claro. Nós temos que cumprir metas determinadas por nosso Deus. Aleluia. Cumprir com a sua palavra, com as suas orientações, com as suas diretrizes na nossa vida. Veja que esse fato, ele deve servir de exemplo para entendermos que não existe um verdadeiro crescimento de um dia para a noite. Ninguém cresce de uma hora para outra. Uma árvore frutífera precisa passar por todas as etapas de desenvolvimento para dar frutos. Ela precisa desse período de maturação. Você precisa de um período. Eu me lembro, na minha época, eu estava ainda novo convertido, estava nas primeiras caminhadas com Deus, num hospital aqui, foi no Barão de Lucena. Uma irmã, nunca me esqueço o nome dela, irmã Fernanda, até hoje. E eu lá, não sabia nem abrir a Bíblia ainda, não sabia nada, fui convidado, me chamaram. Olha, vamos lá visitar no hospital. Era o segundo dia que eu tinha me chamado para ir no hospital. Isso faz 20 anos atrás. 20 anos. E quando eu chego, e ela pergunta, o senhor é pastor? Eu disse não. E ela disse, está na sua testa. Veja que existia uma promessa 20 anos atrás para eu me tornar um pastor. 20 anos. Nunca pensei nisso na minha vida. Eu nunca pensei nem em ser crente. Mas existia uma promessa de Deus. E eu acreditei e creio nesse poder da palavra do Senhor. E naquele momento, de lá para cá, Deus foi me mudando. Deus foi me ensinando. Eu entrei em um processo de maturação para poder entender um pouco mais da vida de Deus, da vontade de Deus na minha vida. Eu comecei a entender um pouco mais de Deus através dos meus estudos, através de onde Ele me direcionava, porque se Ele me mandava para um seminário eu ia, se Ele mandava estudar outra coisa eu ia, e assim eu ia desenvolvendo conforme a sua vontade. Esse foi o mesmo princípio de Abraão. Deus encaminhou. Eu não sei, e ainda falta muita coisa para aprender, porque nós aprendemos de um dia após o outro. Nós vimos que as mudanças, elas não mudam de um dia para o outro, mas existe um processo nessa mudança. E é nesse processo de mudança que Deus vai abrindo e revelando para a nossa vida, assim o que Ele quer. Então, para que essa árvore ela seja frutífera, há um tempo de maturação, há um tempo para que você possa dar bons frutos. Da mesma forma, foi quando Deus nos ensina que ser pai é mais do que gerar um filho. É prover as condições necessárias para que a criança se desenvolva sadiamente até se tornar madura. Foi assim que Deus fez comigo também. Né?
Deus me ensinou durante todo esse período, durante esses 20 anos, para eu chegar onde eu cheguei hoje. Há um processo de amadurecimento. Não é de noite para o dia, do dia para a noite. Tive que fazer teologia. Hoje eu dou aula, graças a Deus. Mas isso faz com que eu também aprenda mais de Deus. E que eu me aproxime mais do Senhor. Quanto mais aula, quanto mais eu falo de Deus, eu me aproximo mais dele. Da sua glória. Do seu amor, da sua graça. E os pais precisam estar sob a orientação do Senhor. Que moldura o nosso caráter, que moldura o caráter, o temperamento, nutrindo a capacidade de tomar decisões corretas. Mas isso, quem ensina é Deus. E Ele prepara, e Ele traz, e Ele nos ensina. E Ele escolhe o ambiente que você deve ficar. Ele sabe todas as coisas. É Ele que organiza a nossa vida. É Deus. Porque Ele é o Pai. Ele é o Criador do céu e da terra. Ele nos criou. E é Deus que vai nos ensinar. Então podemos destacar aqui, no estudo de hoje, aprendidas por Abraão. 3 pontos. Primeiro ponto. Desenvolver a estabilidade da fé processada em Deus, a qual passaria os 11 anos seguintes por momentos de instabilidades. Na nossa vida, nós vamos passar por esse tipo de momento. Momentos instáveis, momentos de dúvidas, momentos que nós temos que refletir o nosso passado para ver o que vai acontecer, o que está acontecendo no nosso presente e o que poderá vir no nosso futuro. São esses processos de instabilidades que existem na nossa vida, que nós chamamos de tribulações. E esses processos, Deus vai tratando na nossa vida. Um outro destaque, não buscar o caminho alternativo à vontade do Senhor. Olhe, Deus já traçou aquilo que está na tua vida. Não adianta você querer buscar outro caminho. Quando eu penso nisso, eu falo nisso, eu me lembro de aquele livro, O Peregrino, né? Onde você, o novo convertido, ele vai, segue aquele caminho até a glória celestial. Mas nesse caminho existem vários outros subcaminhos que você poderia tomar. Mas esses subcaminhos só levam à perdição. É você querer encurtar, você querer trazer algo que Deus não traçou na sua vida. Amém? O terceiro e último ponto. Valorize a verdade, deixando qualquer uso da mentira. Valorize a verdade. Seja sincero. Fale sempre a verdade. Não tente enganar, não tente enrolar. Mas fale a verdade. Doa quem doer. Doa quem doer. Há palavras de Deus que machucam o nosso coração. Mas é porque Ele nos ama. E Deus quer algo conosco. Há palavras de Deus que nos alegra. Porque Ele nos ama. E Ele quer ver o bem dos seus filhos, das suas filhas. Então, ouça a voz da verdade. Fale sempre a verdade. Valorize a verdade. Amém? Então, para nós podermos concluirmos o estudo dessa manhã, nós aprendemos que Abraão precisava amadurecer antes de conhecer detalhes sobre o seu herdeiro. Por exemplo, o nome dele, como está lá em Gênesis, capítulo 17, versículo 15 e 21. Então ele teria que amadurecer. Aprendemos que temos que amadurecer na presença de Deus para determinada obra. Tem que amadurecer, tem que estudar, tem que buscar, tem que fazer. Amadurecimento. Amadurecimento não se dá em casa. Amadurecimento não dá sentado. Amadurecimento não dá no banco da igreja. Não. É no campo. É fazendo. É colocando a mão na seara. Aí você começa a amadurecer.
Como é que você quer amadurecer sentado sem fazer nada? Não, é com Deus. É Deus chamando. Deus criou o propósito. Deus vai levar você aonde Ele quer. E você será um instrumento nas mãos do Senhor. Amém? Deus tinha como propósito prepará-lo para ser o quê? Pai de todas as nações. Pai de todos nós. Pai da fé. Mesmo aos 75 anos, ele ainda não era adulto na fé. Ele podia ser maduro, né, com a sua idade avançada carnalmente, mas na fé ele não era. Ele precisava de ter um amadurecimento. Ele precisava passar por esse momento de maturação. Todos nós precisamos passar por esse momento. Todos nós precisamos do novo ao velho convertido. Todos nós passamos por esse processo. E nós vamos amadurecendo dia após dia. Nosso fruto vai ser dado a partir do momento do nosso amadurecimento diante de Deus. Então é importante terminar o estudo de hoje fazendo apenas 4 perguntas bem reflexivas para a sua vida. Escute. Primeira reflexão. Quero agradar a Deus com uma fé semelhante à de Abraão? Segunda reflexão. Quero ter uma nova identidade por causa da minha obediência a Deus? Aleluia. Terceira reflexão. Quero passar pelo longo e complexo processo de transformação? Aleluia. Quero me tornar, pelo poder de Deus, um exemplo para outras pessoas? Vejam, são reflexões para os nossos dias, para nós. Porque quantas vezes eu cheguei na igreja, numa sala de aula, e perguntei: qual o propósito de Deus para a tua vida? E as pessoas com 5, 10, 15 anos não sabem nem qual o propósito de Deus na vida dele ou na vida dela. Deus chamou você só para ficar sentado na igreja, no banco da igreja? Ou Deus tem algo muito maior e melhor para você? Então temos que refletir o que é que Deus quer para mim e para você. O que Deus quer na tua vida. Reflita isso. Busca a Deus. Faça uma reflexão. Conversa com Deus. Deus, o que tu queres para mim? Quais são as tuas promessas para a minha vida? Irmãos do YouTube, os irmãos do Facebook, façam sempre essa reflexão. O que é que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor quer que eu faça no reino? Aleluia. E Deus vai te falar. Amém? Glórias a Deus. Vamos ficar por aqui. Às 11 horas, voltaremos com um novo texto, uma nova palavra para a glória de Deus. Amém? Então vamos orar, agradecer a Deus. Mas reflita isso que Deus falou com você na manhã de hoje. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nós diante da Tua soberania, nós te agradecemos pela Tua palavra de hoje. Te agradecemos, meu Pai, por este momento, Senhor. Que nós estejamos aqui às 11 horas da manhã, com uma nova mensagem, trazendo o conhecimento da Tua palavra, o conhecimento da Tua sabedoria para todos nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Às 11 horas, estaremos aqui de novo, trazendo uma outra mensagem da parte de Deus, como também às 17 horas, às 5 horas da tarde, teremos uma outra mensagem do Espírito Santo para a tua vida. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus, até às 11 horas, se Deus quiser.